tem essa opção. Vou só confirmar. Alguém fala alguma coisa só para eu olhar o mixer aqui? Teste. Um, dois, três. Show, tá gravando. Meu PC não tá pegando fogo. Tá, Posso fazer um comentário só antes da gente começar? claro. Contar um... Esses dias a gente estava numa reunião com a Simone, que é aquela vice-coordenadora da engenharia ou qualquer coisa assim. E daí tinha um cara com esse fundo aqui, ó, Do que é Office, de uma beleza. série, é do The Office. E daí ela disse, ai, que bonita a cor dessa parede aí atrás, dessa tua parede. E daí eu fiquei, meu Deus, mulher. Muito Foi bem bom. engraçado. E daí ele ficou, Ah, ah, é um fundo. não, não é É fácil. isso aí, pode continuar. Ai, ai. Bom, eu fico com pena de quem tá vendo. Deixa eu só botar aqui na minha outra tela para o pessoal ver qual que é o fundo, para entender a piada. Pronto, daí. É que como eu tô gravando só a minha tela que tá a apresentação, que eu vou compartilhar agora, o pessoal que tá em casa, né? Aqui não tá assistindo o Globo Repórter, eles vão ver só depois a piada, vão ouvir e não iam entender. Bom, compartilhar aqui. Como- Então, confirma se está todo mundo vendo isso aqui. Aparentemente eu estou Uhum. apresentando isso aqui. Então, o que, que eu vou fazer é mais uma palestra sobre inteligência artificial. Vocês já devem ter visto muita coisa por aí, tem muitas maneiras de explicar, tem muitas metodologias, e o que eu pensei para esse momento é não ser algo muito chato, é relatar minha experiência com essa área, com inteligência artificial, com data science, com instrumentação principalmente no geral, mostrar para vocês um pouco dos caminhos possíveis que vocês têm para aprender, para entender e contextualizar para vocês de maneira bem ampla, não muito aprofundada, que acho que o interessante nesse momento para vocês é até só um overview do que vocês podem fazer, que acho que é a parte mais interessante, que é vocês verem potencial nessas tecnologias para vocês aplicarem num projeto pessoal, por exemplo, ou em qualquer coisa que vocês queiram. Porque a base para desenvolver qualquer coisa de inteligência artificial, de machine learning hoje em dia, é dados. Só precisa ter dados. Pode ser uma quantia pequena, pode ser uma quantia grande, tu pode ampliar esse conjunto de dados, tem um monte de coisas, são tópicos bem complexos que nem eu com um ano fazendo meu TCC ainda praticamente não consegui desvendar, mas que alguém já fez na China ou na Índia, em algum lugar desses ali, isso tem como encontrar na internet, um pacote pronto, alguma coisa assim. E eu quero deixar principalmente algumas referências que eu acho bem interessantes para vocês verem dentre o que vocês podem estar usando para aprender. Né? Então, quem eu sou? Eu sou o Gatelli, para quem não me conhece, para quem me conhece eu também sou o Gatelli. Eu estou no nono, décimo, vários semestres de engenharia elétrica já, praticamente um pé de me formar. Eu estou fazendo meu TCC agora, estágio, tendo questão de burocracia, estágio obrigatório, mas isso não vem à parte. E então eu praticamente estou acabando o curso. Eu já passei por tudo que o curso tem a oferecer e estou explorando tudo que dá para explorar nessa área. Então posso conseguir comentar para vocês um pouco mais sobre esse aspecto. Tenho 22 anos. Eu ainda me sinto que eu tenho 16 anos. É depois que a gente entra na universidade, a gente parece que não cresce mais na idade anterior, mas a gente está. Mas os anos passam. Eu acho que eu devia ter botado 21 porque 2020 não conta, né? Mas eu botei 22 porque é o ano certo. Eu sou e-thinker, já fui diretor de projetos, marketing e consultor. E me considero que eu fui um pato, né? Que ele fez de tudo e não faz nada direito. Mas eu tive alguma experiência interessante, pude aprender bastante, que acho que é o que importa, né? A gente tem que sofrer um pouco para aprender, porque aprender com os erros dos outros é muito fácil. A gente tem que errar e aprender da nossa maneira, às vezes. Né? Uh, nossa, que elogios que tem. Tô lisonjeado aqui. E atualmente eu trabalho com área de suporte em TI.
na área de cibersegurança na SAP. Basicamente, é suporte em TI, não tem muito o que elaborar, é um cargo técnico, bem técnico. Então, eu faço uso de tudo que a gente aprendeu na engenharia, que é resolver problemas. Só que hoje em dia são problemas de outras pessoas e são problemas que às vezes eu não sei como resolver. Então, é sempre um desafio para o cérebro e sempre mantém eu pensando bastante, que eu acho muito legal. Tem minhas redes Fala sociais. pra, Fale, pode falá-lo. fala pra gurizada o que que é SCP. A SAP é uma multinacional alemã que ela produz sistemas de gestão para qualquer tipo de empresa, desde a indústria de petróleo até, por exemplo, sistemas da Pfizer, que está distribuindo a vacina do Covid. Por exemplo, tem eu conheço um colega que ele trabalhou em um caso da Pfizer, que eles estavam com um incidente interno na CP, e esse meu colega ajudou a Pfizer com uma demanda, por exemplo, da Covid-19. Então, a gente sempre tem como impactar em vários contextos, mesmo sendo um cargo que não tem muito prestígio, por assim dizer, igual um cargo de, sei lá, engenheiro, né, ou qualquer médico, alguma coisa, a gente consegue impactar diversos tipos de modelos de negócios e diversos tipos de empresas, sabe? Então é um ambiente muito legal. Quem quiser alguma hora papear um pouquinho sobre essa P, tem redes sociais, tem tudo, é bem legal e pode me chamar também, certo? No final tem meu WhatsApp e também e-mail, se alguém quiser me mandar mensagem, eu sempre falo bastante e não vai ser online, offline, é só me chamar. Então, para começar, é a nossa agenda aqui, antes de. Tô meio atrapalhado, que nem eu lembro o que eu separei aqui às vezes. Mas eu começo com a explicar o que é a base das redes neurais. O que a gente teve que gerou uma rede neural, qual que é o princípio matemático super básico, não vai ser nada muito aprofundado. O que teve da década de, sei lá, 50, 60, 70, 80, 90, não lembro quando surgiu, acho que não é tão relevante no momento, mas eu sei que existem, pô, existem existe muita briga com essa questão histórica de o que inspira uma coisa, o que é a origem de uma coisa, sabe? Então eu prefiro só passar um overview, sem focar muitas datas. O porquê inteligência artificial é show, então o que a gente pode fazer, isso eu vou estar sempre falando no meio do caminho, as aplicações. Vou ter alguns exemplos de projetos que eu já fiz envolvendo inteligência artificial, para inspirar um pouco a criatividade de vocês. E que caminhos vocês podem seguir, tanto aprendendo por conta própria, tanto, sei lá, fazendo alguma cadeira, procurando algum curso, ou deu a louca, vamos aprender e tem esse material. Eu não coloquei tanto material aqui, mas sempre que precisarem de alguma um material, eu quero aprender sobre tal coisa, me peçam, eu tenho um monte de documentação alternativa, por assim dizer, que eu posso estar fornecendo para vocês. Então, para começar um pouco e instigar você sobre o que dá para fazer com isso aqui, eu estou num site que se chama This Person Does Not Exist. Todo mundo tá vendo? E se alguém pedisse para vocês, mandasse uma foto para vocês dessa mulher e falasse, é minha tia, ou é minha mãe, é minha irmã, é minha vizinha, vocês iriam dizer que não é? Ou iriam dizer que é uma pessoa? É uma pessoa, claramente. Lu, o que é que tu acha? Isso daí não tem. É uma pessoa, né? Não tem como É negar, uma pessoa. Uhum. certo? E. Calma que às vezes demora. E esse cara, não parece um professor da engenharia? Um, sei lá, da administração? Oi, Johnny. Parece. Parece algum professor de início de carreira, sei lá. E essa bebê, não é a filha de alguém que acabou de nascer, por exemplo? Tu manda, todo mundo vai acreditar. Tu manda no grupo da família, ai, agora eu sou mamãe, não sei o que lá. Nossa, que linda, tá caro. Vamos. Realmente, Jane, não parece professora. Ainda não tá madura. Bem observado. E, calma. E esse cara? Parece, sei lá, um americano padrão que
Não tem muito o que fazer. Parece uma inteligência artificial, Johnny. Vá. Não, eu quis dizer que vocês falaram que eu não parecia uma professora mesmo, né? Foi a minha inteligência Ah. artificial. Mas bom, essas pessoas, nenhuma dessas pessoas é real. Eu sinto lhe informar. A menina não existe, a mulher não existe, esse cara não existe, mas eles parecem pessoas do nosso dia a dia. A gente não tem como dizer isso não é uma pessoa. Claro, se eu for repetir, vocês vão começar a ver que tem alguns detalhes. Se eu repetir, por exemplo, isso aqui é surreal, olha. Isso aqui começa a parecer psicodélico já. Isso aqui, o que é isso? É uma folha? De onde que está saindo isso aqui a gente não consegue ver. Ou isso aqui, que parece um cara que tem um brinco flutuante. Isso claramente é um erro grotesco, né? Mas todas essas imagens foram geradas por uma rede neural, por uma inteligência artificial, certo? Para mostrar o quanto tu pode fazer um perfil fake hoje em dia que não vai te gerar processo, porque a pessoa não existe para te processar pelo direito da imagem dela, sabe? E isso tu pode pegar e aplicar em qualquer coisa. Imagina textos. Um texto que tu tá lendo hoje em dia pode nem ter sido uma pessoa que escreveu. Imagina daqui 2, 3, 4, 5 anos, um best-seller foi um robô que escreveu. Foi meia dúzia de linha de código que a pessoa juntou Harry Potter, Percy Jackson, sei lá, Guerra dos Tronos em um banco de dados, mandou a rede neural ler, né, por ela e falou: escreve alguma coisa aí para mim. Então, acho que esse é o motivador inicial para vocês verem o quão a gente, com tanta pouca tecnologia, eu falo que é pouca tecnologia, os caras conseguem fazer geração de imagens que nem existem, sabe? E não só pessoas. Tem para gatos também. Tá, coitadinho desse gato também. Mas esse gato não existe. Nem esse gato. Nem esse gato. E esse gato parece o gato de alguém, com certeza. E esse gato, olha, é um gato muito padrão. E ele não existe. Esse gato nunca existiu, nunca vai existir. É muito louco pra mim pensar nisso. E se a gente for ver, deixa eu só sair do full screen aqui. Tem também pra cavalo, se não me engano. Deixa eu só ver aqui no cantinho. Manda esse site aí pra nós. Aham, eu vou mandar aqui no Zap. E mandar aqui. Eu vou mandar o principal que dos outros vocês derivam. Esse aí. Então, esse cavalo não existe. Opa. Moral da história, não deem F5 na janela errada. Calma. Tá. Ai, ai. Bem-vindo. Faça isso direto. Tem que... Esse cavalo não existe e eu também não existo, né? Deu problema aqui na inteligência artificial, foi mal. Mas ele botou a inteligência artificial pra apresentar pra ele. Não. Tava com um pouco de delay aqui. Boa, Johnny. Mas esse cavalo não existe. Nem. Esse cavalo aí tá doido mesmo. Mas essa pessoa e esse cavalo não existem, mas tá bem difícil de ver. Isso aí parece uma cena de guerra. Deixa eu ver um último exemplo. E esse cavalo, coitado, que parece ter uma boca na orelha, mas ele não existe. Mas se tu olhar de longe, parece um cavalo, o que é muito bom. E essas obras de arte também, da mesma maneira. Essa obra de arte não existe, mas se tu imprimir e vender por 5 milhões, falando que é de um artista moderno, tu vai conseguir vender. Então imagina, arte, entretenimento, isso daqui pode ser aplicado a vídeos, gerar vídeos, vídeos de imagens, existem redes neurais que geram vídeos de imagens. Então imagina, tu juntar tudo isso, a série do Netflix em 2100, em 2077, que tu for ver, ela nem vai precisar de atores, nem nada. Tu vai dizer, eu quero uma série sobre cavalos. E daí vai gerar um ator, vai gerar um cavalo, vai gerar o roteiro, vai gerar o som, trilha sonora, tudo. Com recursos computacionais suficientemente grandes, no futuro isso provavelmente vai ser possível.
E, claro, eu ainda acredito que vai precisar de uma pitadinha humana em tudo. Giovanni, não, sempre, é igual eu sempre falo. Seja o cara que conserta o robô que não funciona. É esse pensamento que a gente tem que ter. Se tu vai ser Todo substituído mundo por uma perde emprego, máquina, menos engenheiro eletricista. é, isso vai rodar onde? Na energia elétrica, então todo mundo vai ter emprego ainda. Amém, é isso, né? Não tem. Fica a dica. Tudo tem que ir na tomada. Se tem que ir na tomada, a gente tem emprego. Acho que esse é o resumo do momento. Então, mas você vai estar organizando a produção dos sistemas ali, cara. Tá de boas. Tem que alguém gerenciar o projeto de alguma coisa ali. Não se preocupe. Então, basicamente, esse é um motivador bem simples. Tem um artigo, quem quiser saber, aqui no canto da página tem um artigo da pessoa que criou e treinou essa rede neural. E eu vou passar um overview bem básico assim para vocês, bem mastigadinho do que é uma rede neural, os usos que a gente pode ter. E depois a parte mais legal, que é eu mostrar alguns projetos meus. Realmente, ela tá com 2 olhos a mais, né? O terceiro olho aqui é igual aquele, como é que é o Lil Pump, que implantou um diamante. Essa aqui tá avançada, ela implantou 2 na testa. Uh, É um olho redundante, né? É uma para visão noturna. Ela tá bem à frente. Então eu vou passar essa noção geral para vocês e também a gente pode brincar com os projetinhos que eu já fiz e eu dar ideias malucas de coisas que podem ser inventadas e vocês também tirarem dúvidas comigo. Meu foco maior vai ser em redes neurais, mas não é a única maneira que tem, o único tipo de inteligência artificial, por assim dizer, ou técnica de machine learning, né, de aprendizagem autônoma que existe. Mas o overview do que eu vejo de aplicações mais legais que a gente tem hoje em dia é com o uso de redes neurais. Então, como é que começou a coisa? No fundo, tudo é uma regressão linear. No início, tudo era uma regressão linear. Se a gente não sabe complicar a coisa, a gente simplifica. E foi o mesmo preceito. A gente tem uma função linear que é y igual a x mais b. A gente vai ter dessa mesma maneira, ou maneira muito similar, a estrutura de uma rede neural inicial. O que acontece? Tu vai ter inúmeras entradas de dados, que são números. Elas vão ser multiplicadas por um peso, que é basicamente esse coeficiente que a gente tem numa regressão linear. E, normalmente, associado a essas entradas, a gente tem um bias, que é basicamente um offset, por assim dizer. E a gente soma isso. Nesse caso, nesse exemplo, que é a primeira estrutura de rede neural que foi criada, a primeira célula, foi o perceptron, que era basicamente uma soma ponderada de números que passava por uma função integral. O que isso servia? Ela servia para a gente filtrar, por exemplo, eu quero que o valor seja restrito entre 0 e 1. Não quero números negativos na saída. Ou quando tu vai classificar entre 2 pontos, tu quer ter uma saída binária, né? Então a gente quer que seja 1 ou menos 1, para, por exemplo, ser uma classificação entre duas classes distintas. Por exemplo, eu passasse 2 pontos aqui. Eu passasse um ponto tridimensional, eu quisesse saber se ele está num quadrante ou no outro quadrante, certo? No semiplano esquerdo ou semiplano direito. Ajustando esses pesos, a rede neural ia conseguir classificar isso, certo? Então aqui nós vê aqui, basicamente é um y igual a x mais b gourmet, porque era o que tinha na época. E o que acontece? Esse tipo de rede neural consegue resolver problemas lineares, certo? Então, a gente conseguia, com os pesos e dimensões de acordo com o número de entradas, a gente conseguia fazer um plano, ou uma reta, ou o que seja, ou o hiperplano, que dividisse entre duas classes.
por exemplo, que a gente quisesse. Eu poderia mandar uma série de pontos, ele ia classificar entre pontos que estão nessa região e pontos que estão nessa outra região. E isso somente fazendo eu tendo o dado esperado e o nosso dado atual. Por exemplo, aqui eu pego todo esse conjunto de dados e digo que eu quero que a resposta seja a classe 1, e aqui eu digo que a resposta seja a classe 2. Se eu passar nessa rede inicial, que é a Perceptron, que foi a primeira rede neural artificial projetada, ela vai conseguir te dar essa resposta. Claro, se tu começar a colocar pontos que estão fora do que tu projetou inicialmente, ele vai classificar de acordo com essa regra que ele aprendeu, inferiu, né, que separa esse teu problema. Mas, para problemas que não são linearmente separáveis, que é o que a gente tem hoje em dia, a gente tem muitas situações onde a gente não pode só traçar uma reta ou simplificar o nosso problema. Essa rede Perceptron não funcionava. Então, os pesquisadores começaram a investigar que outras possibilidades poderiam ser utilizadas, né? Da mesma maneira, sempre vão existir problemas inseparáveis também. A gente não vai conseguir separar de uma maneira otimizada, mas a gente pode ter uma aproximação muito boa do ideal, do que a gente quer, com uma margem de confiança bem interessante. Então, aqui, por exemplo, se eu pegasse e fizesse uma aproximação de algo não linear, assim, talvez, não sei se está dando para ver, que seguisse a linha dessa borda, eu teria uma aproximação muito boa desses dois tipos de objetos, por assim, certo? Então, como o Peter Parker no filme dos Avengers, o Perceptron olhou aquele problema e falou: Mr. Stark, I don't feel so good. Não está dando para mim, não estou conseguindo funcionar. Um dos exemplos clássicos que não funcionava é a porta Shor, que ela tem a característica de que ela só é em dois pontos distintos. Então, e que se tu traçar uma reta no plano, deixa eu pesquisar no Google até uma imagem aqui que fica mais fácil de arrastar. Vamos de Google aqui, porque aqui não tem muito. Às vezes. Ó, se eu for representar no universo de problemas uma porta Shor, eu não tenho como fazer uma reta que separa esses dois pontinhos mais dos dois pontinhos menos, certo? Sempre que eu fizer uma reta assim ou assim, eu vou ter um ponto menos e dois mais, no mínimo, certo? Então, esse estava sendo o problema da Perceptron. Como é que eu vou fazer isso aí, se eu não consigo separar? Calma que estão... Pessoal, me ligando no WhatsApp, gente. Botei no silencioso aqui. Não dá. Então, aí foi o primeiro problema que as redes do tipo Perceptron começaram a ter, certo? Calma que eu não sou... Eu estou me sentindo um professor, que tem problema com as ferramentas de apresentação. Mas, basicamente, naquela época ficou levemente estagnado. Como é que eu vou fazer para aprender algo que não é linear? Não vai ter utilidade nenhuma. E na época isso realmente foi motivo de discussão. Mas, graças a Deus, temos cientistas maravilhosos e gente que não tinha que fazer na época. Beleza. E se a gente botar mais desses daí junto? Funciona. É clássico pensamento de engenheiro. Se o limite é 3, bota 5 que dá. Beleza. Foi basicamente o que eles começaram a fazer. Ao invés de tu usar somente uma célula ou uma camada, que vocês se lembram do slide inicial, a gente tinha só uma camada de entrada, uma única célula e já era a saída, aqui a gente começa a ter elementos interconectados. Então isso possibilita cada célula nessa camada que a gente chama de camada oculta, que são as camadas interiores de uma rede neural, já começar a ter um processo de aprendizagem referente a algum dado. Por exemplo, se a gente colocasse... se vocês forem estudar mais a fundo, vocês vão ver que a partir do momento que a gente usa duas células do tipo Perceptron com algoritmos e mais alguns aperfeiçoamentos que eles fizeram nessa configuração, tu já consegue resolver o problema do tipo Shor. Porque uma das células começa neurônios, ou eu estou dando nós, ou eu estou usando várias nomenclaturas, começa a aprender uma parcela da classificação e a outra é outra, certo? Então, a partir desse momento, a gente já consegue ter problemas não lineares sendo resolvidos
pelas redes neurais. Só que isso foi há muito tempo atrás. Ainda não se tinha um poder computacional para as redes profundas que a gente passa a ter, não se tinha como ter um grande processamento de dados. Então, isso se deu a um nível bem superficial. Não eram redes com muitas camadas, não eram redes muito complexas. Todo mundo está entendendo até agora? Ficou alguma dúvida? Está sendo bem contextualizado. Se tiverem alguma dúvida, não ficou muito claro o contexto, sempre me parem que eu uso algum outro exemplo, certo? Então aqui a gente passa a poder entrar com múltiplos dados, dados multidimensionais, e tu pode ter uma ou múltiplas saídas, tu pode usar essas saídas para diversas aplicações, pode usar para classificar entre distintas classes, para obter uma regressão, por exemplo, eu tenho esse dado de entrada, qual que vai ser o próximo. Tem inúmeras aplicações, e a que eu vou focar agora é uma tecnologia que surgiu também a partir de gatos, porque não é só a internet que gosta de gatos. Opa! Não tinha aparecido Tem ainda? uma dúvida sobre coisa de antes. Claro. Não. Cada camada vai estar aprendendo uma coisa diferente? Sim, mais pra frente vocês vão ver que, pelo menos nas redes neurais profundas, as Deep Neural Networks, quanto mais profunda a camada, mais especializada ela é. Então, basicamente é a mesma coisa que acontece em qualquer outra rede. As camadas iniciais são para extrair padrões genéricos, por exemplo, de um número, de um dado geral, e as camadas mais profundas, que tu pode ter múltiplas camadas ocultas, né? Elas vão ser mais específicas. Isso está mais a fundo nos slides, depois mais para frente, daqui os 4 slides, não é muita coisa, e daí qualquer coisa eu também complemento daí essa tua dúvida, certo? Mas sim, pode ter múltiplas camadas, e cada camada usualmente tem uma característica específica. É difícil para a gente ver em alguns tipos de redes o que acontece com essas camadas, mas normalmente o que pode acontecer também é as camadas ficarem muito específicas. Tem casos onde as camadas começam o que a gente chama de overfitting, que é quando tu treina um modelo, né? Tu passa muitos dados e faz ele aprender, e ele decora, por exemplo, a solução, né? Porque tu quer, só que daí ele funciona muito mal para dados que ele não viu antes. Então tem casos que, por exemplo, essa camada oculta, ela basicamente vai ser uma memória para os dados que tu passou para ela, certo? Ficou um pouco mais claro, Lu? Então sim, ficou. É basicamente como se fosse filtrando o que tu não quer. Ela basicamente ela vai atribuindo pesos para dizer, aqui eu quero identificar melhor esse padrão. Por exemplo, aqui vai ser multidimensional, então eu posso ter uma célula que vai priorizar, analisar o que acontece em X3, por exemplo, porque ela identifica que se ela passar direto o valor de X3 para cá, ela tem o resultado certo para esse componente. Ficou um pouco mais claro agora? Tá, beleza. Qualquer Ficou. coisa também podem pedir. Não estou explicando de uma maneira tão técnica isso, mas no fundo é isso que acontece. Tu vai ter uma matriz com vários pesos para cada entrada, certo, Lu? E cada célula vai aprender de uma maneira diferente esses pesos. Métodos estatísticos, métodos às vezes aleatórios, e o que tiver a solução mais otimizada é o que vai ser utilizado pela célula, né? É o do último treinamento. Então ele valida isso e vê, essa saída, na real, é uma composição muito maluca de várias camadas de x1, x2, x3 e x4, por exemplo. Certo? No fundo, é um polinômio muito complexo que acaba sendo essa expressão aqui, que passa por várias funções, mas é isso. Ele vai aprender o que deixa ele altamente específico para alguma tarefa, por exemplo. Beleza. Show. Alguma outra dúvida nisso, pessoal? Deixa eu só dizer para minha mãe que eu estou ocupado numa apresentação aqui. Johnny, meme muito bom no Zap também. Quem viu, viu.
Quem não viu, vai ver. Mas agora é a segunda parte, que é a parte que é a mais com o que eu estou trabalhando, com a parte que eu mais me identifiquei. Tem um monte de coisa que na real eu tô pulando. Não digo pulando, mas é tomando a via da direita, não a da esquerda, porque se eu for andar por aquela outra estrada eu não paro nunca. Então eu vou fazer um pequeno sumário de outras coisas que podem ter também. Uh, o que acontece, Lu? Os modelos que a gente viu ali são todas redes do tipo feed-forward, que a tua entrada vai e vai para a saída, sabe? Então a tua saída é sempre uma composição só do que entra. Existem redes onde o teu dado é tipo realimentado. Ele pode ir para a mesma célula e passar para outras camadas de trás, sabe? Essas são as redes que a gente chama de redes neurais recorrentes. E uma característica que elas começam a ter é estado. Então elas são muito interessantes para a previsão de dados temporais, porque elas começam a armazenar o estado do teu valor atual e tu consegue prever N próximos, sabe? Elas começam a manter um histórico. Para quem quer investir não. Para quem quer seguir em pesquisa de séries temporais, previsão de dados, coisas assim, redes neurais recorrentes são bem utilizadas. Elas também são boas para processamento de linguagem. Eu vou mostrar também num projeto que eu fiz isso. Porque elas conseguem. Como elas conseguem armazenar o contexto anterior ao que tu está querendo prever, da mesma maneira tu consegue prever palavras com contexto similar, sabe? Então, quando eu falo oi, ela vai entender que é normal ser tipo tudo bom, por causa do contexto que ela preenche. No geral, também tem outras características que são aquelas funções de ativação, que são as funções que ficam depois do neurônio. Elas ficam dentro da rede, mas ficam depois do neurônio, que fazem a limitação dos valores da rede. Existem muitos valores, muitas funções que podem ser usadas. Tem tangente, tem o impulso unitário, tem a Rectifier Linear Unit, que é basicamente uma rampa entre 0 e 1, né, que é não é uma rampa, é um trapézio, dentre várias outras aplicações. E isso vai causar efeitos diferentes daí no treinamento, na precisão, na velocidade. E isso também é uma fonte de várias pesquisas, porque quanto mais rápido for de computar essa saída da rede, e quanto mais fácil, melhor é para o computador, né? A gente sempre consegue reduzir o número de instruções que leva para treinar. Então, no geral, como parte introdutória de redes de múltiplas camadas até a parte de Deep Learning, é isso aí. Isso aqui vai se repetir para a parte de redes neurais muito mais complexas. Tu só vai poder, por exemplo, mudar a estrutura, vão ter outros tipos de operações que podem ser aplicadas. E agora que eu vou começar a comentar sobre redes neurais convolucionais. Então, muito tempo atrás, um pesquisador maluco resolveu ver o que rola na cabeça dos gatos quando eles são expostos a padrões, porque não é só a internet que vive de gatinhos, é também os pesquisadores. O que acontece? Eles descobriram que o córtex que é uma parte do cérebro que eu não sei qual que é, dos gatos, quando tu expõe eles a um padrão, a uma imagem que tem um padrão, por exemplo, nesse caso, essa barra, eles produzem um estímulo elétrico altamente específico. Então, se tu expor a ele a imagens que tem muito esse padrão repetido, ele sempre vai produzir o mesmo padrão, sabe? E eles começaram a identificar, poxa vida, então, de alguma maneira, o campo receptivo que tem aqui nos olhos do gato, que capta uma imagem e passa para o cérebro da pessoa não é um gato, porque gatos não são pessoas ainda, ele tem um padrão, ele identifica um padrão. Então, em analogia a uma rede neural, ele tem alguma estrutura ali que está altamente capacitada, que tem uns pesos, por exemplo, altamente específicos para dizer, isso é uma barrinha torta para a esquerda, isso é uma barrinha torta para a direita, certo? E ali, os cientistas começaram a querer implementar isso na vida real. Na vida real não, né? De maneira computacional. E eles descobriram que existe
E criaram, né, na real, uma operação dentro desse contexto, que é uma operação que a gente conhece muito, que é a convolução. Nesse contexto de redes neurais, redes convolucionais, não é aquela integral nada a ver, que é uma função sobrepondo, passando em cima da outra, mas é muito semelhante e é uma maneira muito mais fácil. O que a gente vai ter? Aqui é um exemplo 1D. A gente vai ter uma série de números, que são os dados que a gente quer. A gente vai ter um filtro, que é basicamente uma matriz que vai dizer, o que vai ter vários pesos, né? Tipo, o que está nessa entrada tem peso 1, o que está nessa entrada tem peso 0, o que está nessa entrada tem peso 1. E a gente passa por cima do dado. Ele vai caminhando em cima do dado e armazena a soma. É basicamente isso, a convolução em 1D. Em 2D e 3D é a mesma coisa. Em 2D vai ser essa mesma estrutura. Em 3D vai ser só mais camadas, que é para representar cada nível de cor, certo? O nível RGB das cores. Então a gente vai ter 3 camadas quando a gente está trabalhando com imagens coloridas. E a gente vai ter redes neurais convolucionais, por quê? Elas vão começar a fazer isso com as nossas imagens. Os nossos dados vão estar entre 0 e 1 ou 0 a 255, que são os valores possíveis usualmente usados em imagem de 16 bits. Acho que é, não. Posso estar errado. Quanto é que é? 256 é 2 na... 2 na 8? 2 na 8. 2 na 8. 256. Tá. E daí é que são imagens de 24 bits, porque é 8 bits para cada canal. Certo? Então vai de 0 a 255 cada canal. A gente vai ter um filtro, que a gente chama de kernel, e ele faz a mesma coisa, só que em 3D. Tu vai, tipo, carimbar essa região e tu vê, aqui é 1, 1 vezes 1, 1. Então não tem aquele sofrimento que é uma integral maluca. Basicamente, tu tem um quadradinho passando por cima da tua imagem e ele vai fazer a soma para cada ponto. E o que isso é bom? A gente consegue extrair padrões também a partir disso. Pensa, aqui eu vou extrair tudo que se parece com um x, né? Porque a soma máxima que eu vou ter quando eu passo esse filtro, que é 5, é quando eu vou ter um X desenhado aqui, ou algo completo aqui, né? Mas a partir disso, a gente começa a ter uma noção. Então a gente pode ter camadas que aprendam padrões genéricos. Por exemplo, um padrão de uma bolinha, um padrão de uma curva, de um canto, e isso em múltiplos tamanhos. E o que facilita mais ainda é que ele reduz a dimensionalidade desse dado. Então, de acordo com o número, a gente vai conseguir inferir também até a característica, de acordo com o tipo que passou, a característica que tem algum contexto, alguma região, certo? E isso tu pode aplicar em múltiplas camadas ao mesmo tempo. Tu pode ter, por exemplo, eu quisesse ter um classificador de números, né? Eu podia ter um padrão que representasse o número de 0 a 10, então eu ia ter uma saída que eu entro um negócio gigante, mas que tu passa, e daí tu tem uma saída que são tipo 10 camadas que diz o quão próximo de 0 a 10 tá cada número que tu passou, certo? Então, essa foi a base que os cientistas tiveram, é de que tu consegue começar a extrair padrões de maneira muito fácil. Assim, pode só encher de filtros ali, ele vai aprender qual que é o valor adequado e quais que são os padrões mais ocorrentes na tua imagem, né? Então, o que acontece foi assim que surgiu a primeira rede convolucional, que foi a AlexNet. Então, a nossa imagem de fininha e grande, assim, nas dimensões de altura e comprimento, ela vai ficando gordinha e longa, certo? Tu começa a diminuir a largura, mas começa a aumentar o comprimento, por assim dizer, certo? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem de 64 por 64 com as 3 cores, e que ele aplicava, ele virou 64 camadas aqui por 60 por 60, porque o que acontece? Ele começou a aplicar 64 não, dá... quanto é que dá um dividido por outro? 20 filtros. Ele aplica 20 filtros para cada um dos... se não me engano disso, é que tem umas outras matemáticas malucas, mas ele vai passar isso aqui múltiplas vezes,
por cima desse desenho, e ele vai ter múltiplos filtros diferentes. Então, tu vai começar a ter cada vez mais. Aqui, por exemplo, tu teria 64 características diferentes. Aqui tu tem 256 características sendo analisadas. E aqui 384. Então, aqui, por exemplo, tu vê uma linha, aqui tu vê um hashtag, aqui tu vê um jogo da velha completo, sei lá. Ele vai se aprofundando na inferência de características. E no final, a gente tem redes que são totalmente conectadas, que basicamente é aquele perceptron que a gente tem, que é tudo ligado, e só passa para frente. E a gente vê qual que é o maior valor deles, que vai ser a classe, por exemplo. Nesse caso, a AlexNet, ela previa 10 classes de objetos. Então, tu mandava uma imagem, ela dizia, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um carro, certo? Esse não é um exemplo muito visual, mas é assim que começam a surgir as redes neurais profundas. Daí. E assim é que vocês podem ver de maneira um pouco melhor. As chamadas mais iniciais vão ser responsáveis por extração de features, né, de atributos. Então aqui vocês podem ver que uma primeira camada, por exemplo, vai pegar linhas e traços e bolinhas e pontos escuros e padrões. Uma camada mais profunda começa a ter características faciais, tipo um olho, uma boca, um nariz, uma bochecha, algo assim. Já em características mais profundas, em camadas mais profundas, por exemplo, tu vai ver, se ele tem bigode, se ele está sorrindo, se ele tem um nariz grande, nariz pequeno, se tem, talvez, um rosto mais feminino, um rosto mais masculino, se tem alguma imperfeição na imagem. E assim, ele vai conseguir fazer essa distinção, certo? Então, numa rede neural convolucional, é isso que acontece. Ele vai começando pedacinhos, vai pegando pedaços genéricos do objeto, do que quer que esteja analisando, e ele vai tornando altamente especializado para a tua aplicação. E isso sem tu nunca saber que, se eu quero classificar se uma pessoa é indiana, eu tenho que fazer a soma de bigode mais característica facial Y, que a gente não sabe, não consegue ver. E a tua rede neural vai fazer isso por ti, certo? É muito estranho, eu bugo toda vez que eu começo a pensar nisso, porque no fundo tudo é só uma multiplicação de matrizes. É um monte de números se multiplicando, que no final tem uma saída numa matrizinha muito pequenininha, e eu não consigo compreender como isso acontece, mas acontece, certo? Então, o que a gente começa a extrair disso é que, eu vou querer aplicar isso aqui para algum outro tipo de dado, não faz sentido eu ter que treinar a rede de novo para ela conseguir extrair essas características iniciais, né? Tipo, toda imagem tu vai ter um risquinho, toda imagem tu vai ter uma bolinha, toda imagem tu vai ter algum padrão geral. Só que aqui, por exemplo, se eu quisesse treinar ao invés de pessoas com gatos, aqui ia ser um focinho, aqui ia ser um... Querida, tudo bem, Lu, pode fechar a câmera, não tem problema. Se eu fosse colocar um gato, um tigre, algum outro animal, aqui ele ia começar a ter características mais animalescas, né? Mas a tendência é que nesse layer inicial ia ser a mesma coisa. Então, aqui vem uma tecnologia muito legal que vai facilitar muito projetos de vocês no futuro, quando forem mexer com isso, que é Transfer Learning. Então, um exemplo que eu achei na internet é de alguém que criou uma rede neural convolucional com gatos, para classificar gatos, tipo, se é siamês, se é... não sei o que é um tab cat, sei lá, se é um vira-lata, ou se é uma colher de pau. E se eu congelar essa parte da rede, eu vou conseguir que ela extraia essas informações também. E depois eu torno ela especializada, né? Treinando com imagens diferentes. Então, nesse caso, o que a pessoa fez? Ela congelou todos esses dados, por exemplo, que tinha a rede neural aprendida, que demora tempo, exige bastante recursos computacionais, é custoso, é trabalhoso. E o que ela fez? Eu vou só treinar essas últimas camadas, mais precisamente, normalmente, são essas duas últimas camadas que normalmente são treinadas, ou essas, ou todas, ou as duas, três últimas. E vou fazer um para dizer se é alien ou predador, né?
Então, uma rede neural para desclassificar imagens em Alien versus Predator. Então, tu usou o que tu tinha criado para um gato, mas tu pode aplicar para qualquer coisa. Eu poderia colocar aqui, tipo, garfo e faca, certo? Eu podia usar na mesma rede neural que dizia se era um gato, a raça de um gato, se é um garfo ou uma faca. Porque eles vão ter padrões distintos que a rede neural vai conseguir aprender, certo? Essa é a principal vantagem de uma rede neural. Ela aprende esses padrões malucos que para nossa mente humana a gente não consegue ver uma relação, mas para ela sempre vai ter uma relação matemática entre esses fatores. Né? Então, no fundo, tem muitas outras técnicas de machine learning. Na parte de redes neurais é isso que tem do que eu falei, o que é mais comum agora. Qualquer processamento de vídeos vão ser redes convolucionais, elas vão ter algumas características especiais, vão ter algumas aplicações mais específicas, alguns algoritmos são modificados para elas serem mais rápidas, tem as aplicações em GPU, em chips específicos para inteligência artificial. Mas no fundo é um pouco de estatística, um pouco de álgebra linear, que eu sei que vocês não gostam, mas no fundo tudo é álgebra linear. Então, para quem for trabalhar na área, é muito interessante vocês também aprenderem estatística, porque vocês não precisam fazer machine learning para tudo. Tem casos que é simplesmente fazer uma regressão linear mesmo. Vocês não precisam ficar reinventando a roda. Não precisa fazer uma rede neural de 5.000 camadas para fazer uma regressão linear de alta qualidade. Ou usar projeto de experimentos para declarar algum tipo de variável tendo uma potência estatística ou sendo estatisticamente relevante. Isso aí é muito interessante. Instrumentação se aprende bastante disso também. Muito mais do que, às vezes, querer aplicar uma rede neural para classificar os seus dados, tu tem que ter dados bons de início. É o que eu falei numa outra palestra. Tem lixo entrando, vai sair lixo, independente do quão bom tu seja como expert nessas técnicas, certo? E no geral é isso que eu vou passar nessa parte mais teórica. Espero que tenha dado para entender um pouco mais dessas aplicações gerais e o que dá para fazer, o que foi do background que eu me baseei para começar a aprender, o que eu vi. E agora eu vou passar mais para exemplos de coisas que eu já fiz, que acho que é a parte mais divertida. Então, projetinho para a cadeira eletiva de tópicos especiais de instrumentação foi o projeto B, que foi sobre redes neurais. A gente fez sobre redes neurais recorrentes e foi o Pickle and Morty, que foi basicamente um gerador de episódios de Rick and Morty. A gente treinou uma rede neural recorrente com toda a primeira temporada de Rick and Morty. E a gente começava com uma semente, que é basicamente essa primeira frase, que é Rick, quick Morty, we have to leave now, this planet is about to explode. E tudo isso que está gerado daqui depois foi a rede neural que gerou. Claro, ele não vai gerar palavras novas por causa do vocabulário que ele aprendeu, mas ele aprende o contexto de Rick and Morty, certo? Então, por exemplo, ele seguiu a estrutura de um roteiro de Rick and Morty. Ele chamou o Jerry, e quando ele fala, tipo, sei lá, do Morty, o Rick fala do Morty, o Morty aparece em seguida. Ele começava a ter elementos de, tipo, aquelas pausas as quebras cinematográficas que mostram uma cena ou alguma coisa, certo? Ações das pessoas e, tipo, começa a chamar pessoas, né, tipo, creepnuffers ou algum policial, e realmente faz algum sentido, é muito legal. E, inclusive, eu quero mostrar para vocês aqui, eu quero gerar alguma frase com vocês. Sei lá, alguém tem alguma ideia? Aqui, manda no chat, tem que ser em inglês, e vai depender se ele tem o vocabulário, se não tiver ele vai dar falha. Mas como é que é aqueles bichinhos azul lá que tem, que eu não tô lembrado, os Mystics. Como é? Sei lá. Quais bichinhos azul?
Aqueles que vêm para te ajudar? É. Vamos ver se isso aqui funciona. Ah, esse é legal mesmo. E deixa eu botar, tipo, só 300 palavras. Não, senão vai demorar muito. Eu espero que funcione. Faz tempo que eu não rodei. Eita! Tem um return em algum momento que não tá certo. Ah, eu botei um lá aqui. Se isso demorar, porque ele tá usando minha GPU. Vai demorar um pouquinho, mas ele vai gerar aqui, tá? Então, basicamente, o que foi feito? A gente fez um. Ah, já gerou. Não, aqui era outra coisa. Tá, isso aí vai rodar, esperar um pouquinho. Ele tá carregando o modelo. Mas o que a gente fez? A gente transforma o texto em. Ó, ele gerou aqui. Ele gerou aqui. Rick, look more a mistake. Oh, yeah, such a miss bitch. Nada a ver. E daí. Eu vou mandar aqui o que aqui do gerou. Certo? E, tipo, pô, tem um contexto, parece um episódio, tem uma estrutura de um episódio, então a parte semântica ou a de estrutura, ele começou a gerar. A gente pode deixar ele mais maluco, porque tem um parâmetro que gera aleatoriedade também, que a gente chamou de temperatura, por exemplo. Eu posso botar algo mais padrão aqui, por exemplo. Mas assim, a gente basicamente transforma o texto em números e a gente passa isso para a rede neural aprender, né? Tipo, quando o número que representa o Rick está muito próximo do número que representa o Morty, então depois de X palavras, normalmente a gente vai mandar ele falar morto em algum momento, certo? Aqui ele começa a ficar meio maluco, sabe? Tipo, olha isso aqui, não faz nenhum sentido. Mas é pra mostrar que dá pra a gente criar alguma coisa que, tipo, faz algo completamente inesperado. Ele vai gerar pra gente um episódio de Rick and Morty. E a gente fez a análise de correlação também, pra verificar se ficava similar aos episódios que ele foi treinado e com episódios de outras séries. E de fato, é só puxar a apresentação do projeto aqui. E de fato ele ficava com características similares às dos episódios que ele foi treinado. Então ele preservou o estilo, sabe? Então aqui é a nossa matriz de correlação que a gente fez. A gente gerou 5 episódios e comparamos eles entre episódios entre si. Então, entre um episódio de uma temporada que ele não tinha sido treinado, ele não tem nenhuma correlação. Então, tipo, ele é muito diferente. Pra quem vê Rick and Morty sabe que as temporadas são bem aleatórias, bem diferentes, né? E se eu comparasse com, por exemplo, um episódio de The Office, ele não tem nada a ver. Então ele mostra, pô, alguma coisa ele aprendeu do que é um episódio de Rick and Morty, sabe? Então isso foi uma aprendizagem muito legal para entender que, pô, uma rede neural pode aprender características de algum ator, porque é algo humano, sabe? Algo que é muito difícil. Isso não demoraria nem meia hora de ser treinado com uma rede neural e tu consegue gerar episódios de qualquer série e se treinar com qualquer série, sabe? Isso foi uma aprendizagem muito show e vocês podem fazer isso para qualquer coisa. Praticamente para qualquer tipo de texto vocês podem aplicar isso. Sei lá, vocês querem talvez escrever um texto sobre alguma coisa, treina ele em muitas revistas, muitas coisas. Claro, não vai ser um texto que tenha um sentido, uma coesão tão boa, mas vocês podem pegar e fazer uma rede neural que escreve um relatório para vocês. Tipo, e pode ser o relatório mais bullshit ever, e só vai encher palavras, mas ele vai estar escrevendo para vocês. Certo? O segundo projeto. Show. Eu já quero fazer uma cadeira dessa. Eu não sabia que tinha cadeira fera assim, né? É a letiva de instrumentação. Sempre tem essa parte de inteligência artificial. É muito massa. Só não pega com o Balbi. Pelo menos eu digo isso. E a próximo projeto, também na cadeira na cadeira de tópicos especiais de instrumentação 2, foi uma outra técnica de machine learning que se chama aprendizagem por reforço. E também a gente usou
técnicas de fuzzy, que é basicamente tu representa um problema por níveis e não por tipo por variáveis sintáticas, tipo quente, frio, morno, ao invés de 1, 2, 3, certo? Tu converte teus dados numéricos em dados sintáticos, tipo algo que seja fácil da gente entender, para a gente operar em cima disso. Porque, por exemplo, o que a gente pode fazer? A gente pode literalmente fazer algo do tipo: se água está quente e temperatura está quente, desligar aquecedor igual a baixo, certo? E daí a gente cria funções que mapeiam essas variáveis linguísticas em variáveis numéricas. Uh, Acho que isso é o resumo mais. Então, basicamente, não tem nada de código, tipo, de fazer uma regra muito complexa ou uma engine física, alguma coisa assim. E a gente, na época, estava tendo o lançamento dos foguetes da SpaceX, então a gente resolveu fazer um controlador fuzzy, né, que é um controlador igual um controlador PID, ele vai controlar um processo, e esse processo era o processo de pouso. Só que a gente não precisava fazer, sei lá, ver no domínio da frequência, como é que funciona o negócio, e tem overshoot, e pipipipopopô, não. A gente só vai, se está quente, se está muito alto e se está muito próximo do pouso e muito rápido, desacelera. Algo assim, sabe? Ou freia. E daí a gente fez. Uh, tá boa a qualidade do vídeo, pessoal? Vai começar agora. Tá dando pra ver? A gente fez uma. Por controlador fuzzy, a gente fez uma engine física e o foguetinho pousa automaticamente. A gente não está entrando com nenhum dado ali, além da velocidade e do ângulo e da distância do pouso no foguete. Certo? Caralho, nem fudendo. E ele pousa sozinho. Quando vocês fizeram isso aí? Aham. Meu, como? É muito show. Pygame pra fazer joguinhos. Daí a gente fez a renderização do negocinho. É muito massa. Só que foi horrível, porque é muito chato da gente computar as coisas. Porque tinha que fazer umas operações nas imagens, porque e também as rotinas, porque tu não pode renderizar e calcular e ficar renderizando ao mesmo tempo, porque senão tranca o teu código. Daí a gente fazia em threads. Tipo, numa operação, num processo estava calculando, no outro estava desenhando. Daí deu tudo certo. E vocês verem que para qualquer caso ele está pousando bem certinho. Aqui eu não mostrei a parte do aprendizagem por reforço, mas o que a gente fez foi basicamente implementar uma rede neural. Aqui tem pacotes em Python, né? Que implementa uma rede neural que os pesos que ela vai adquirir são com base na pontuação tipo que o foguetinho tem ao pousar. Tipo, se ele ficar muito mais tempo voando, ele ganha mais pontos. Se ele pousar, ele ganha muitos pontos. E o que acontecia é que nosso modelo desenvolveu um vício, que ele viu que se ele ficava voando o tempo todo e acabar o combustível, que era game over, ele ganhava mais pontos do que ele tentar pousar sem aprender. Então ele aprendeu errado, certo? Então essa é uma das falhas desse tipo de coisa. A gente é o culpado, porque a gente tem que começar a estabelecer regras de pontuação altamente específicas. Só que a gente não sabe qual que vão ser as regras que vão dar o melhor desempenho, né? Então é muito um processo iterativo. Tu treina um pouco, testa um pouco, tu vê como é que tá saindo. E é muito show, é muito legal. E tu não precisa ser um expert no processo. Acho que esse é o principal diferencial. Eu não precisava saber pousar um foguete. Quem aprendeu por isso por mim foi o algoritmo, né? E por fim, isso aí existe, Castão. Basicamente tem uma rede neural que acho que tu deve ter ouvido falar, que é a GPT-2 ou 3, que basicamente o que o pessoal estava fazendo era uma rede neural que tu conseguia treinar com qualquer coisa, qualquer dado textual formatado, e ela conseguia escrever código. Então é meio maluco. Imagina, ela é um código
imagina se tu conseguir, tu mandar para ela um pedido, faz uma rede neural melhor que tu, e daí ela tem uma saída. O quão isso não é, tipo, pá, mind blown. É meio Skynet mesmo. E isso é um Se os ponto códigos muito começar maluco. a escrever código, daí se fodeu pros nossos empregos. Mas, assim, nunca vai existir algo que traduza perfeitamente o que um ser humano pede para linguagem de código, sabe? Então, o pessoal não vai perder emprego, a gente sempre vai ter alguém para fazer essa manutenção. Mas é muito show, é algo que é muito legal dessa área e é por isso que eu planejo seguir muito nessa área. É muito divertido. É algo que tu consegue ver na tua frente, o resultado saindo. Às vezes demora um pouco, mas é algo muito prático, muito hands-on, sabe? Mas às vezes também é meio decepcionante, porque às vezes tu vai ver que teu problema não precisa de tudo isso, ou que tu é uma pessoa que não tem conhecimento ainda porque é uma área que ninguém que tem que ser humilde. Pré-requisito para trabalhar com isso é humildade. Tu tem que saber que tu não é detentor do conhecimento, porque tu pisca algum pesquisador de alguma outra área e desenvolver uma tecnologia melhor, sabe? Então tem que sempre estar se readequando e estudando bastante com relação a isso. E por fim, que é o que eu vou passar, é basicamente o que é o meu TCC, que ele está usando duas redes neurais, que é o YOLO, que é You Only Look Once, que é uma rede neural que em um único processo ele dá uma detecção de uma imagem, e uma outra rede Deep Source, que ela faz o tracking. Como é que isso é em português? Tracking é Rastreamento? isso, Rastreio. exato, rastreio CX, tracking CX. Ele faz o rastreio de objetos que foram detectados previamente, certo? Então, o contexto do meu TCC é detecção, classificação e contagem de veículos. Então, a gente precisa ter, em frames distintos, a gente precisa ter alguém que diga, esse veículo que tu detectou nesse frame N mais 1 é o veículo que estava aqui atrás no frame N, certo? Uh, então, essa é a aplicação. E aqui é um resultado atual, a gente está vendo tem muito lixo ainda para resolver. Como, por exemplo, ele não vê carros escuros, porque a gente não teve um banco de dados com carros escuros suficientes. Então, carros escuros para eles não existem. E também, vez que outra, quando uma pessoa corre rápido, ela é classificada como uma moto. Não está tão errado, só falta as duas rodas. Mas, por exemplo, vocês conseguem ver que aqui isso eu não precisei entrar com nada manualmente. Ele gerou esse vídeo que foi anotando onde tinha um veículo desses quatro tipos que a gente tem, que é carros, motos, caminhões e ônibus. Né? Vou esperar um pouco. Ó, só que ele começa a ter problemas, ele começa a contar mais de uma vez, começa a classificar errado, e isso sempre vai ser um problema em alguma aplicação de machine learning. Falsos positivos, falsos negativos, a qualidade do dado que tu está entrando. Como vocês podem ver, é um lixo a imagem, então provavelmente é por isso que está um lixo o projeto. Mas é que o da Air tem uma câmera que é da década passada, provavelmente, na real da década de 90, e ela não tem muito contraste, não tem muita qualidade. E esses são resultados que a gente tem, é algo, pelo menos. Então fica a dica, é melhor ter algo melhor feito do que perfeito, como diria o Richard. É melhor sempre dar o primeiro pontapé e depois aperfeiçoar, porque se tu não tem nada, é muito fácil tu querer ter a perfeição, sendo que tu não fez nada, não tirou nada do papel. Daí tu nem sabe se o problema que tu tá prevendo vai ser o que vai acontecer de fato, né? Mas ali deu para ver, vocês verem que funciona, né? Até certo nível funciona. Então tu pode trocar uma pessoa que ficava vendo todos esses vídeos por um programinha, certo? Que ele te copia, eu vi tantos carros, ele entrou aqui e saiu aqui. E essas são as classes dele. Isso pode aplicar para qualquer tipo de vídeo, para qualquer tipo de coisa, pelo menos com redes neurais convolucionais, certo? Então, do overview que eu tinha para mostrar de projetos práticos são esses, né?
Vou passar agora mais umas referências, algumas dicas. Tem um canal no YouTube muito legal que é o 2 Minute Papers, que ele basicamente, em tese era para ser em 2 minutos, mas hoje em dia é muito mais. Ele resume algum artigo bem legal na área de tecnologia, como por exemplo projetos de inteligência artificial, simulação de fluidos, simulação de partículas. É bem legal. Ele te poupa de ter que ler 20 páginas de um artigo que a gente não iria ler. Tem um canal em português que é bem legal, que é o Universo Programado. Ele faz um monte de coisas envolvendo machine learning. E eu vou mostrar aqui porque é muito legal. Opa, acho que foi. Que, por exemplo, ele faz uma inteligência artificial que joga 2048, ou que faz drift, ou que joga aquele jogo mais difícil do mundo, ou que aprende a dirigir, que joga Flappy Bird, que joga o joguinho do dinossauro do Google, ou mostra uma rede neural que mescla imagens, estilos de imagens, certo? Tem muita coisa aqui, é muito legal de ver. Ele não posta tanta coisa, mas sempre são coisas que são bem relevantes, sabe? Tu olha e tu vê, poxa, que legal isso aí, sabe? Exato, tem sempre um negócio muito maluco. Tem horas que, tipo, não faz nenhum sentido. Ou ele aprende um vício, alguma coisa que tu não preveu, algum bug do sistema. Isso é normalmente a parte mais legal, porque ele começa a abusar de bug no sistema e tu se mija de rir. Castel postou uma rede neural de upsampling bem legal. Tem um caso muito bizarro, que é meio trágico, é meio inapropriado, que na real é uma rede neural que os viciados em hentai, né, que são desenhos japoneses pornográficos censurados, eles criaram uma rede neural que tira a censura das coisas, para mostrar que o pessoal realmente consegue aplicar para tudo. Realmente. O Castel tá por dentro. Epa. Mas realmente, os caras têm vários usos. Eu Eu digo lembro que eu impróprios, achava mas que aquele malucos. vídeo do Dória polêmico nas eleições passadas tinha sido um negócio de deepfake, Tem deepfakes mas também, a mas não discussão era. sobre isso. Não é. Deepfakes que são também, para contextualizar, são redes neurais que tu consegue mesclar o rosto de alguém em um vídeo. Então, por exemplo, tu podia gravar um pornô de alguma pessoa e daí só fazer um deepfake substituindo o rosto de um dos alvos. E tem horas que é muito, muito bem feito, sabe? E tu não tem como saber que foi um deepfake. Tanto é que estão inventando redes neurais para detectar se um vídeo é um deepfake. Então é muito maluco, porque tu cria uma rede neural para dizer se foi uma rede neural que fez alguma coisa. Só que, como é que tu vai dizer que a rede neural não está sendo manipulada pela rede neural para dar um falso positivo? Nunca saberemos. Outro canal que tem, eu até esqueci depois me peçam, eu mando uma lista para você. É o Jaybirds. Ele é maravilhoso. Que ele basicamente, os vídeos dele são muito legais porque é só ele falando, sem os lábios dele se movendo. Mas ele tem um pouco de programação, um pouco de tudo. Tem ele, sei lá, fazendo um drone que segue ele. É muito legal esse vídeo. Mas, mas eu gosto do estilo de vídeo dele, porque é ele falando, só que ele sem mover os lábios, né? Tipo, é só a narração dele. Daí ele fazendo umas carinhas tipo de estar entendendo, coisa assim. É muito bom. E no fundo ele montou um conjunto de drones que atacavam ele. Deixa eu só ver aqui. Se eu acho um pedaço. Ah não, esse aqui, por exemplo, mostra que o drone funcionava. Ó. Okay, alright, okay. Okay, can I stand up? Are you that flexible? Are you that, you can stand with me? Oh, let me go, okay, hold on. Outras Caralho, horas mas ele eu começava. tinha um bagulho desse Hold on. que tinha uns boatos que o governo americano ia lançar uns desses, tipo, nas guerras. Esses drones que reconhecem alvo, assim. Eu acho isso muito perigoso. É, é. Outro canal que eu acho muito
Eu vi uns. Como é que é? É um TikTok meio fake, que era tipo os caras fazendo um drone que segura o celular pra te seguir também, mas era tudo edição de vídeo. Mas tem vários canais bem interessantes de tecnologias, tem do Mark Robert, Qual é o nome daquele idioma? tem desse do Michael Reeves. O Michael Reeves é bem legal, ele fez tipo um robô de cirurgia que na real não seria muito seguro. E tem esse que é muito massa, que ele monta um conjunto de drones pra seguir ele e atacar. Então deixa eu só mostrar aqui essa parte do vídeo que ele liga. Ó, ele ligou os drones, daí não deu muito certo. Um ficou preso em cima do ventilador. Mas tem uma hora que os drones atacam ele. Que acho que é essa hora aqui. É, agora foi. Ó, daí tu vê que os drones começam a ir pra cima dele. Então, ele sempre fazendo projetinhos muito massas. Com inteligência artificial, ou até programação no geral, não necessariamente tudo que tu precisa fazer legal de tecnologia precisa ter inteligência, às vezes é só um if else mesmo, né? Uma plataforma legal que eu usei para aprender tem o Cognitive Class.ai, que é da IBM. Ele tem vários cursos de Docker, de Python, de inteligência artificial, Deep Learning, dos serviços de inteligência artificial deles também. E ele tem certificado, é bem massa. E também as documentações das bibliotecas de aprendizagem autônoma, tipo o TensorFlow. Lá tem muito exemplo de código, muito exemplo de que dá para fazer. OpenCV, processamento de imagens, é bem legal. E eu coloquei essa imagem porque é uma ideia também até de um projeto. Se vocês fizerem, por exemplo, uma rede neural que converte estilos de emojis, tipo, sei lá, tu mandar uma fatura e ela te converte num emoji, ou tu pega e converte o emoji triste no estilo do emoji feliz. Daí, será que ele fica um emoji sorrindo com uma lágrima? Ou será que ele fica com um sorriso formado por lágrimas? Nunca saberemos. Mas vocês podem fazer isso para aprender. Então, agora é o momento para dúvidas. O que ficou de estranho para vocês? O que não ficou muito claro? O que vocês têm mais curiosidade de saber que eu possa estar dando minha visão de mundo? O que eu passei? O que eu aprendi? O que eu posso recomendar? Linguagens de programação e softwares para aprender. Linguagem de programação. Hoje em dia, Python e C++. Tem alguma coisa em Java, em aplicações Spark e Hadoop, que são para processamento de grande quantidade de dados. Mas, no geral, Python é de fácil acesso e fácil aprendizagem. Softwares. Tem algumas ideias, né? Tem o Spider, é bem interessante para ser usado. Tem ideias online que são baseadas no Jupyter Notebook, que é basicamente uma ferramenta interativa. Tu consegue executar os blocos de código, ter o resultado direto ali no teu prompt. Tu consegue pesquisar por Google Colab, roda na nuvem, né? Tem ferramentas da Amazon também, para rodar gratuitamente. E também, se vocês quiserem aprender, dá para aprender R. Também R e Python são muito utilizadas para essa parte estatística. E o RStudio tem bastante coisas para essa área também. Coisas que podem deslanchar. Julia é uma nova linguagem de programação que aparentemente é mais rápida, é melhor que Python, mas não tem nenhuma biblioteca direita feita ainda, então o pessoal não migrou, mas que tem o potencial de superar Python porque é mais rápida, certo? Então, é uma outra sugestão para aprender por curiosidade. Castel, alguma contextualização, alguma coisa legal? Fala dos Espera. framework de Python. Frameworks. Peraí, Boa. gente. Deixa eu fazer um Boa. parênteses. O que é um framework? Castel. Desculpa. Falei. Peraí, só um parênteses rapidão. Chegou no meu ponto aqui que tu não tá conversando no grupo de resmate. E tu precisa responder teus colegas Que colegas. do grupo de resmate. É isso aí.
Nem sei. O grupo do trabalho? Sei lá. Eu assumo Tô que meio sim, Castelo. perdido. Eu realmente parei de estudar Resmate. Estou 2 semanas atrasado. Deveria Ah, ter tá. cancelado a disciplina. Mas eu ainda tenho um final de semana pra decidir isso. Top. Ai, ai. Forças, Castelo, faz parte. Consegui. Eu tô com 8 horas de AD atrasado e eu não me motivo a ver nada, porque é muito chato a videoaula da professora. Então, provavelmente eu vou madrugar assistindo o videoaula amanhã. Mas faz parte. Mas bom, frameworks, o que o Castell pediu? Basicamente são as bibliotecas mais comuns de serem usadas por Machine Learning. Hoje em dia é o TensorFlow, que é da Google, é aberto, ele consegue fazer as redes neurais customizadas, né? Consegue estruturar elas. Tem o Scikit-learn, que esse vocês conseguem fazer redes neurais simples, outros modelos de aprendizagem, análises, regressões, é muito legal, é bem fácil de ser utilizado. E tem também, qual que era o outro? Tem PyTorch, que é outra alternativa ao TensorFlow, que é para tu criar o código tipo, eu vou ter 100 neurônios numa camada, depois 200. Esse é na parte mais básica, né? Mais básica não, mais baixo nível, por assim dizer. Tem Matplotlib para fazer plotagens. No geral é isso. NumPy para processamento de dados e o Pandas também. No geral, essas são as bibliotecas de Python. NumPy, Pandas e TensorFlow, vocês conseguem fazer isso. E tem o OpenCV para processamento de imagens. Vocês conseguem aplicar filtros, mudança de cores e etc. Certo? Alguma outra dúvida, Castelo? No geral, são esses mesmo. Eu vou dizer que eu tenho alguns traumas de machine learning por causa de instrumentação. Mas eu Normal. acho da hora e vale a pena o pessoal, pelo menos, colocar o olho. É. Sempre dá para aplicar em alguma coisa, certo? Mas eu repito o que disse. Não é porque tu tem um experimento lixo que tem dados lixo que é só você botar um machine learning para tentar entender os dados que nem tu entende, sabe? Então, cuidado. Dados são a base de machine learning. Você tem que ter bons dados. E tem que ser dados relevantes para o que vocês querem. Tem que abranger o máximo de cenários possíveis. Cuidar essa questão de balanço entre um modelo que esteja muito decoreba, que ele decorou, que tu passa para ele, e um que é bom também quando ele vê dados que ele nunca viu antes. Tá? Então são esses principais pontos levantados. Miron, Johnny, Elisa, Giovanni, Vinícius, Axa, João, Lucas, Vinícius, de novo, Arthur, Guilherme, Castel. Alguma outra dúvida? Alguma curiosidade que vocês queiram saber? Tem como fazer alguma coisa? Se tem como fazer alguma coisa? O que pode ser aplicável na Sync, isso talvez? Não sei se seria relevante a comentar também. Eu queria dizer que eu achei muito massa. E que esse é o tipo de coisa que se tivessem dito isso na aula de álgebra linear, nem se fosse só para dizer assim, olha, talvez vocês podem usar para isso, é possível que pelo menos em uma aula eu teria prestado mais atenção. Eu acho improvável que eu teria prestado atenção em muitas aulas, porque era muito chato de qualquer jeito. Mas pelo menos eu teria olhado e pensado, tipo, não, vale a pena eu estudar isso aqui, porque eu achei muito massa. E matriz é uma coisa que até hoje eu seguro o ranço, então aos poucos eu tô esperando. Não, isso é um ponto que falha muito, é a contextualização do conhecimento, certo? A gente não. Eu tenho esse conhecimento porque eu estou no último semestre da faculdade, eu já passei por tudo, eu já vi tudo, e só agora eu vi que dá para aplicar nisso, sabe? Isso é meio chato, mas que bom que eu consegui passar isso para vocês. Elisa, rolaria isso pra gente contar pessoinhas no Ling? Exato, rolaria, exatamente. Ao invés de tu treinar com carros, o modelo que eu treinei pro TCC, por exemplo, tu treina com pessoas. E é só juntar a mesma coisa. Literalmente, na real, tu só precisa mudar um arquivo na configuração com, tipo, os pesos, né, que é o que a rede neural aprendeu, para ser um que ela aprendeu com pessoas, e vai funcionar. Poderia. Isso, Castel. Tem
duas, três que eu vi. Tem uma que é de pessoal da elétrica, que saiu, a Alter Vision, acho que é o pessoal que recente se formou e criou uma startup que tem esse viés de visão computacional. Aplicações possíveis na Sync. Olha, é um conhecimento bem específico. Eu vou dizer que é algo que restringe um pouco, às vezes, a aplicação. Às vezes é de difícil aplicação. Se tu não tem conhecimento do processo, é muito interessante a gente entender o processo antes de querer aplicar alguma coisa dessas. Mas para coisas mais genéricas, tipo modelos de classificação, modelos tipo de tomada de decisão, com algum nível de pesquisa, um estudo estatístico, talvez uma parceria com algum professor para fazer um mini curso nessa área, tem como. São coisas que é de rápida implementação, só que o problema se daria na parte de deixar a solução provisionada. Tem que mandar isso para um web service da vida, para o cliente ter acesso, e isso é algo que a gente não tem tanto domínio. Então dá para ser uma parceria com alguma empresa de computação também, certo? É legal, mas eu não vou criar falsas expectativas de que é fácil, nem que é algo muito bom de vocês estarem ofertando, porque é difícil, certo? É algo muito... É o famoso, se tu não sabe o que tá fazendo, não é na hora que tu vai aprender, infelizmente, para esse caso de problema. Porque o meu TCC é a prova disso. A gente começou achando que ia ser só aplicar o YOLO, que é o que diz o que tem numa imagem, né? E a gente não pensou no tracker, a gente não pensou em muita coisa que a gente está usando agora e a gente está sofrendo. Sofrendo muito. Eu tenho 3 meses para me desfuder do que eu me fudi com esse projeto de TCC. Mas é a vida. E tu tem alguma dica de por onde começar, assim? Eu tenho, pior que eu tenho. É começar com aprender Python básico, assim, sabe? Funções básicas. E depois começa a ver pandas e a usar a biblioteca Pandas, a biblioteca sklearn e a biblioteca Matplotlib. Daí vocês começam a conseguir visualizar dados, fazer um plot interativo. Imagina, Arthur, um abraço, fica bem, um bom fim de. E você consegue entender mais sobre dados, aplicar operações sobre dados, calcular média, calcular correlação de dados, e depois vocês conseguem aplicar mais esses algoritmos a fundo, Mirão. Outra coisa, tem uma plataforma muito legal que é a Kaggle. Deixa eu mandar aqui. Lá eles têm mini cursos sobre Data Science. É uma dose bem curta de conhecimento que vocês aprendem de maneira mais concisa. Eu recomendaria muito também, certo? Lá você pode fazer um mini projetinho de Data Science, que é um sistema que vai classificar o preço, por exemplo, de um imóvel, que vai usar vários algoritmos, vários tipos de inteligências artificiais para dar um preço de algum objeto, por exemplo, dado vários outros dados que tu tem. Então é bem legal. O Kaggle é o que eu mais recomendo para iniciantes mesmo. Certo? Imagina, Axa, um abraço. Também deixa eu só passar para o último slide. Tem o meu zap aqui para quem precisar, quem não tem. E tem meu e-mail também. Mas assim, espero que eu tenha conseguido alcançar o objetivo. Eu falei pra caramba, tá louco, 1h30, né? Mas é que é um tópico muito, 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 muito grande. Se eu fosse falar de tudo, a gente ia sair daqui amanhã. Na real, a gente não ia sair daqui. E eu espero que eu tenha conseguido plantar uma sementinha em vocês de o que é possível fazer, que isso é aplicado na prática, que
vocês têm a capacidade sim de aprender isso. Todo mundo está fazendo um curso difícil e, poxa vida, vocês passaram por cálculo. Aqui você não precisa resolver nenhuma integral, vocês vão conseguir aprender isso aí, certo? Só que é muito interessante vocês terem uma base em estatística também para entender o que vocês querem fazer. E o céu é o limite e a conta do banco também para vocês gastarem os GPUs na internet processando as coisas. Mas tem várias soluções gratuitas e qualquer coisa é só deixar rodando durante 2 semanas no computador de vocês que algum resultado vocês têm, certo? Então, sempre que precisarem, estou aí, bater um papo sobre qualquer coisa de tecnologia. É a minha paixão mesmo, é o que eu quero seguir de mestrado, doutorado e o que quer que seja. E estou sempre aí para o que precisarem de mais capacita syncs, não sei o que dá para chamar, dessa área. Se quiser algo super específico ou algo muito abrangente, quiser bater um papo para eu fazer uma mini palestra, um mini curso disso, eu estou sempre à disposição para vocês, pessoal. Obrigada, Gatelli, pela participação, por ter aceitado o convite tão de cara, assim. E para quem não sabe, eu cheguei pro Gatelli e eu tinha dito, tipo, o pessoal mais novo vai estar tendo fotovoltaica, quero passar uma coisa diferente pro pessoal mais antigo. E daí, ele mesmo que veio com a ideia, assim, e daí no final eu achei a apresentação tão massa que eu cancelei a de fotovoltaica para todo mundo poder ver a do Gatelli. Fotovoltaica vai esperar mais um pouquinho. Semana que vem a gente passa isso aí. Não, para uma rede general que faz um projeto fotovoltaico, isso não é impossível. Socorro. Mas tem um projetinho Sidekick aí, quem tem interesse, sabe? Vou só deixar falado aqui, daí quem for ver o vídeo depois fala. O que pode fazer é usar árvores de decisão, que vocês pegam um monte de dados, que tipo, é como se fosse uma guided dancer, tipo, tu vai escolhendo entre duas situações e vai se dividindo em casos cada vez mais específicos, tipo, vocês podem usar para estimar qual que vai ser a área de acordo com o consumo, setor do cliente, posição solar, às vezes, sabe? Tipo, isso dá para ser aplicável em pequenas ferramentinhas também. Se vocês têm bases de dados, sempre dá para usar para algum projetinho desse. Massa. Muito Faz uma obrigada rede aí por neural compartilhar o conhecimento. Faz uma rede neural e fazer umas code call pra nós. Sabe que dá pra. Sabe o que vocês podem fazer? É pegar, se conseguir. Só precisa de um arquivo de dados suficientemente grande. Que tenha tipo da empresa, nome da empresa, se é o. E se virar um BI, assim, vocês podem encher o saco do Castel, eu acho, né? Castel, tu entende de BI? Um pouco, né? Um pouquinho. Sim, ele é uma Mas vira isso, cara. Vocês pegar os dados de vocês, o que vocês têm registrados, e ver, a gente tem maior facilidade nos setores assim, assim, assado, que estão dentro dessa região geográfica, cujo CNPJ tá, diz que elas são empresas, microempresas, sabe? Pô, isso aí é um dado que vocês não precisam de machine learning, é um dado analítico, certo? Mas que você não fica tão claro para vocês às vezes. Mas dá para fazer uma rede general também. Vocês podem fazer também crawlers, é um script em Python que acessa todos os sites da web ali e pega e pega os dados tipo de ligação. É muito show. Tem muita coisa que dá para fazer. Mas bom, não vou ficar enchendo muito mais o saco de vocês. Saibam que adoro vocês e é isso, é nóis. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, por participarem também. E no que precisarem, tamo aí. Show. Obrigadão, Gatelli, Muito pessoal obrigado. aí. Tá liberado.